Veja no ICL Notícias, segunda edição. Tarifaço e narrativas. Brasil rebate versão dos Estados Unidos sobre falta de diálogo e diz que tentou negociar tarifas mais de 30 vezes. Trabalho sujo. Pesquisa aponta que a maioria dos brasileiros culpam Flávio Bolsonaro por tarifaço contra o Brasil. Casos de família. 01 admite rompimento com Michele e volta a reclamar de decisão que impede encontro com Bolsonaro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Estamos chegando quase à finaleira dessa semana, dia 16 de julho de 2026. E hoje numa formação um pouquinho diferente, porque Chico Sá está de férias. Boa tarde para você, Rodrigo Viana. Boa tarde, hoje Gabi. Hoje é pancadão, né? Vamos para cima, Gabi. Sair do ICL urgente e vamos no N2. Só estou num lugar diferente aqui, mas é porque a nossa cenografia ficou melhor assim. O vento disse que era melhor assim. O Gabriel Vento, Gabriel né? Só Vento, para as pessoas entenderem, né? O vento não é a ventania aqui na rua, não. É o Gabriel Vento. Não, mas os bons ventos nos levaram aqui. Exatamente. Né, a essa posição que a gente está no estúdio. Então, Chico Sá está descansando. Falando em vento, vou trazer os alertas do INMET para amanhã, na abertura desse programa. Então, vamos lá. Atenção, instabilidades estão ganhando força no Rio Grande do Sul e aumentam o risco de temporais e rajadas de vento fortes. Está aí o mapa na sua tela, destacado nessa área em amarelo, no Rio Grande do Sul. A chuva também se intensifica entre Tocantins e Bahia, além dos estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso, também nessas áreas sinalizadas em amarelo aí no mapa. Em laranja, você está vendo uma área em laranja aí no mapa, tempo seco e vendavais nessa região que predomina ali em grande parte do centro-sul do Brasil. Seguimos aqui também para o nosso noticiário, Rodrigo. Na abertura desse programa, obviamente não poderia ser diferente, a gente vai falar sobre a reação do governo brasileiro que se reuniu nessa tarde. Nesse momento está fazendo uma entrevista com jornalistas, esclarecimentos, né? O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse que o Brasil não faz política para o secretário dos Estados Unidos, ele está se referindo ao Marco Rubio, que deu indiretas nas redes sociais, na verdade diretas, né? E que o tarifaço é fundado em argumentos falsos e que o Brasil vai seguir sem baixar a cabeça. Daqui a pouquinho a Cristina Serra vai entrar aqui com a gente. Aliás, ela já está aqui. Cris Serra, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda ao N2. Bom ter você aqui com a gente. Oi, Gabi, Rodrigo e todo mundo que está por aqui. Boa tarde. Bem-vinda, Cris. Cris, só para completar aqui as informações sobre isso, mais cedo, né, a equipe lá do Planalto rebateu as acusações dos Estados Unidos de que não teria negociado de boa fé para evitar um novo tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros. Foi uma acusação que partiu do Marco Rubio, né? Segundo a carta que foi divulgada pelo nosso ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, essa versão não se sustenta e desde o ano passado ele enumerou. Foram 30 contatos entre o Brasil e os Estados Unidos para discutir essa questão das tarifas, né? Reuniões presenciais, virtuais. A gente viu o encontro do presidente Lula nesse ano com o Donald Trump, faz pouco tempo, inclusive. 11 encontros aconteceram diretamente com o secretário de Estado, o Marco Rubio, ou então com Jamieson Greer, que é o representante de comércio dos Estados Unidos, portanto, o principal responsável por essas negociações. Vou só trazer aqui um trecho, a gente separou a nossa equipe da nota à imprensa do governo Lula. Então, vamos lá. Ele diz o seguinte também, né, nas redes sociais, essa nota foi transmitida nas redes sociais do presidente. O Brasil iniciará imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei da Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e retomará o tema no âmbito do Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC,
os Estados Unidos continuam dizendo que estão dispostos a negociar, que não tem interesse numa escalada de retaliações e tal. Mas acho que é fácil você dizer que não tem interesse em retaliação depois de impor um tarifaço e o Brasil que se vira, né? Mas essa é a ação que vem por parte do nosso país. Lei da reciprocidade e entrar com um mecanismo na Organização Mundial do Comércio, então, portanto. Cris. Gabi, o governo brasileiro está mantendo a linha de atuação desde que começou esse ataque do governo dos Estados Unidos via tarifas. O governo Trump ataca outros países de várias maneiras, né? Alguns com bombas, alguns com tarifas, que é o caso do Brasil. E desde o começo, o governo brasileiro vem propondo negociações. Não preciso nem me estender, porque você acabou de ler, né, o relato do ministro das Relações Exteriores, em que ele simplesmente rebate a mentira dos Estados Unidos com fatos, né, com a quantidade de reuniões que foram feitas. A verdade é que os Estados Unidos já tinham decidido tarifar, né, por várias razões, não apenas econômicas. É claro que se você for examinar os critérios da adoção de tarifas para cada produto, você vê que você vê que há uma conveniência na adoção desses critérios para esses produtos, né? Mas é preciso lembrar como essa história de tarifa começou no ano passado, condicionando o governo dos Estados Unidos, condicionando ou dando como argumento para a adoção de tarifas, né, decisões do Supremo Tribunal Federal que prejudicavam a família Bolsonaro, o clã Bolsonaro e seus interesses políticos. Então, essa negociação, essa condução da negociação sobre tarifas, ela já tem um vício de origem. Mas, vamos lá, vamos voltar aqui para as tarifas, então, anunciadas hoje. Você vê, então, que tem produtos que estão fora da lista das tarifas. Por quê? Porque se fossem incluídos na lista de tarifas, provocariam impactos econômicos lá dentro dos Estados Unidos, para a indústria, para os seus consumidores, né? Aumenta o custo da indústria, porque aumenta o preço dos insumos, tem que buscar outro fornecedor, né? Enfim, porque tarifas desse tipo, aplicadas dessa forma, elas desorganizam as cadeias produtivas, né? Então, o dono, o empresário, o industrial, né, se um produto fica mais caro, ele vai buscar outro fornecedor. Enfim, isso tudo tem impactos para o consumidor final, obviamente, né? Então, enfim, é um processo muito ruim, né? E eu acho que é preciso aqui, um ponto aqui para a gente assinalar também, um processo conduzido, como eu disse, já com vícios de origem e de má fé. É preciso falar isso, né? De má fé. A fala do secretário de Estado, Marco Rubio, né, dizendo que o governo brasileiro, o presidente Lula, né, que representa o governo brasileiro, portanto, ele está falando do governo do Brasil, né, coloca o seu ego acima dos interesses do Brasil. Isso é uma mentira, não é assim, não foi assim, né? Não foi esse o desenrolar das negociações. O presidente Lula foi aos Estados Unidos, inclusive, da última vez que se encontraram, pediu uma comissão técnica para discutir. Tudo que não tem nessa negociação é técnica, né? Tem interesses políticos de prejudicar o Brasil, né? E é um claro desrespeito à autonomia brasileira e à soberania brasileira. A gente pode desenvolver isso melhor, né, ao falar das razões alegadas pelos Estados Unidos para impor essas tarifas de maneira, eu diria, hostil ao Brasil. Cris e Gabi, eu acho importante que na reação de hoje, né, porque houve uma nota do presidente Lula já ontem, do governo brasileiro, e agora acabou de ter está rolando nesse momento, né, Gabi? Eu estava no ar aqui já, mas está rolando nesse momento uma coletiva depois de uma reunião emergencial dos ministros do governo Lula. E nessa coletiva, o presidente do Banco Central fez referência ao ataque ao PIX. Gente, eles vão entregar mesmo essa bandeira para o Lula?
Porque o que eles estão fazendo é dizer, se o Flávio Bolsonaro ganhar, vai ter restrição ao PIX, né? Os Estados Unidos colocou o PIX, os Estados Unidos colocaram o PIX como um dos fatores para baixar o tarifaço. Dizendo que é injusto, que é discriminatório. É injusto, sabe por quê? Porque o brasileiro que paga à vista não precisa mais usar cartão, usa PIX. E aí não paga taxa para as operadoras dos Estados Unidos. É injusto para quem? Sem contar os lucros dos bancos, né? Bilionários. Claro, os lucros bilionários. Cartão de crédito, a médio prazo, vai virar algo só para compra parcelada. Se é que não vamos inventar uma forma de fazer o PIX parcelado. Já dá para fazer combinando, mas daí precisa ter um certo nível de confiança entre o prestador de serviço, quem vende o produto e tal. Mas, então é algo muito grave. Isso é a coisa mais fácil do povo entender, isso. Os Estados Unidos estão atacando o PIX, colocaram por escrito. E o Lula tinha avisado, e hoje o ministro, na coletiva, o presidente do Banco Central, falou disso. Não, foi o ministro Durigan, né? Ou foi o ministro, foi um dos dois agora. Eu acho que foi o presidente do Banco Central, o Galípolo. Então, eu acho que isso é algo muito grave. Eu queria destacar esse fato, né? Então, vai dar ao Lula esse discurso durante toda a campanha? É isso mesmo? A estratégia do Flávio Bolsonaro é essa? Meu Deus! Né? Que candidato é esse? E, Cris, e outro ponto, só para complementar um pouco o que você já falou, né, Gabi também, os produtos, né? Os Estados Unidos dessa vez pensaram neles e deixaram de fora, a Cris já falou um pouco disso, mas deixaram de fora produtos que poderiam impactar a inflação lá, né? Então, por exemplo, produtos brasileiros que não serão taxados. Café, por que será? Americano, a gente também, mas eles tomam muito café, né? A Cristina já morou lá. Café daquele jeito que eu não gosto, aquele copo aguado de café. Tomam... Suco de laranja. Suco de laranja está fora também. E tem um terceiro... Carne. Carne bovina, porque exato. O hambúrguer... Né? Como é que você vai fazer o hambúrguer nos Estados Unidos? Eles deixaram de fora esses para não penalizar, não dar inflação nos Estados Unidos. Mas deixaram dentro do tarifaço um monte de produtos e vai gerar problema aqui para os industriais brasileiros e para os operários, para a gente da agricultura brasileira. Então, é um tiro no pé enorme do Flávio Bolsonaro, porque isso vai ficar na conta dele, não tem jeito, Gabi. Com certeza, tem um impacto grande para as indústrias, né, gente? Aliás, já tem, setores falando de demissões em massa. Claro que o governo brasileiro também aí vai começar a discutir maneiras de impor barreiras a isso. Já teve o Brasil Soberano num outro momento, né, um plano para socorrer as indústrias, por exemplo, nesse caso, são mais afetadas, mas o setor calçadista está muito preocupado com isso. Sim. Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, também são setores que vão ser diretamente afetados por essa medida. Tem fábricas, né? Produção de calçados. Exatamente. É inevitável, né? Um impacto nos empregos e tal, porque a medida, de fato, é muito dura, né? Muito hostil mesmo, eu diria. Isso que o Rodrigo falou do PIX, claramente, né, eles colocam isso mesmo como um dos argumentos, alegando que trata-se de uma prática desleal. Por quê? Qual é o argumento, entre aspas, deles? Porque é um argumento falso, volto a dizer, e por isso que eu digo que essas medidas são um ataque à autonomia do país e um ataque à soberania brasileira. Eles alegam que o PIX que é uma prática desleal, porque o PIX é favorecido, foi criado, é favorecido, é operado por um ente estatal, que é o Banco Central. Mas, ora, meu Deus do céu, esse é um elemento de soberania, a soberania da autoridade monetária, que criou um instrumento, um meio de pagamento eletrônico que funciona super bem e que faz com que muita gente deixe de usar cartão de crédito, que são operados por empresas dos Estados Unidos, né, e que cobram juros. Se você parcela uma conta no cartão de crédito, todo mundo que já parcelou sabe, você paga juros. Se você pode pagar à vista, né, você paga pelo PIX, você escapa, né, desses mecanismos. Enfim, então, é só para ressaltar que o PIX não é uma prática desleal, ele é uma medida, resultado de uma decisão soberana do Banco Central. Outras medidas que eles chamam de práticas desleais, né? Tudo que eles acham que não é conveniente para eles, tudo que de uma certa forma, né, amplia a possibilidade de comércio do Brasil com outros países, né, e tira a dependência, né, não só do Brasil, mas de outros países,
de comercializar com os Estados Unidos vira prática desleal. Então, eles falam, por exemplo, de acordos comerciais do Brasil com a Índia, com o México, como se o Brasil não pudesse fazer acordo comercial com outros países. Eles alegam que alguns produtos são tarifados porque têm origem, né, foram produzidos em áreas desmatadas ilegalmente. Desde quando os Estados Unidos se preocupam com desmatamento ilegal? Se fosse verdade, se não fosse hipocrisia, ótimo se preocupar com desmatamento, né? Mas no caso deles é pura hipocrisia. Eles alegam, quando eles falam de práticas desleais, eles falam no comércio popular na Rua 25 de Março, em São Paulo. Quer dizer, é um grau de interferência na economia, na maneira como a economia de outro país se organiza, né, que é, de fato, eu considero uma violação ou uma tentativa de violação, porque o Brasil saberá responder, né, e saberá também, terá mecanismos para proteger alguns setores. Por último, e não menos importante, né, eles alegam também decisões do Supremo Tribunal Federal que estabelecem uma regulação mínima sobre o funcionamento das plataformas digitais. Todas elas empresas dos Estados Unidos. Ou seja, eles acham que as autoridades brasileiras, o judiciário brasileiro, não pode estabelecer regras para o funcionamento dessas empresas aqui dentro, né? Estão enganados, né? Por isso que eu digo, isso que a gente está vendo vai muito além de uma questão comercial. Trata-se de uma questão de soberania brasileira, que eu tenho certeza que o governo saberá tratar de forma adequada. A Letícia Sansão, que está aqui na nossa equipe, ela disse, inclusive, que o ministro do Meio Ambiente rebateu isso. Importante. O João Paulo Capobianco, dizendo, a gente reduziu 50% do desmatamento nos últimos anos e esse ano seguimos reduzindo. Aliás, recentemente a imprensa noticiou uma queda recorde no desmatamento no mês de junho, caindo 38%, sendo que no primeiro semestre desse ano agora nós tivemos o melhor, aliás, o menor, né? O melhor também, mas o menor índice na última década. Então, só para trazer aqui também atualizações sobre essa coletiva que está acontecendo agora. E eu vou entrar aqui nos aspectos, trazer também, a gente falou do Flávio Bolsonaro, né, que foi para os Estados Unidos, que tentou reverter essa situação porque percebeu que seria um ônus para a campanha dele, mas antes disso eu quero chamar a nossa enquete, porque tem a ver com esse assunto. Vamos lá. Lá no Papo Legal. Flávio Bolsonaro vai perder votos por causa do tarifaço? Você vota. Vou pedir para a nossa equipe abrir, olha aí na sua tela também, você já pode votar. Se sim, ele foi culpado e todo mundo já sabe, não, ele sempre se livra, ou talvez, vai depender de como Lula vai usar isso na campanha. Mas seguimos aqui para falar justamente do Flávio. A crise continua na campanha dele, dentro do bolsonarismo também. Ele foi ontem no Flow Podcast, fez uma participação lá e deu algumas declarações, né? O Flávio Bolsonaro dizendo que não tem mais relação com a madrasta, a Michele Bolsonaro. Foi forte isso. Poucas semanas depois daquele vídeo, né, que a Michele fez, 27 minutos, com um TP, quer dizer, ela leu o que ela estava escrevendo, tinha toda uma equipe por trás ali, e tem um trecho aqui da fala do senador sobre esse assunto. Vamos colocar aqui na tela. Ele diz o seguinte: com toda a franqueza, hoje em dia eu não tenho relação com ela, a Michele. Ainda mais agora que eu estou proibido de falar com meu pai. Eu ia lá na casa dele de vez em quando. E o Flávio Bolsonaro também disse que não esperava a reação da ex-primeira-dama, a Michele, e que na política já está acostumado a engolir sapo. O Flávio também voltou a criticar a decisão do Alexandre de Moraes, que saiu nessa semana. Ele está proibido de visitar o Jair Bolsonaro por 90 dias depois de divulgar aquela carta nas redes sociais do Jair Bolsonaro. Inclusive, tem várias questões jurídicas nessa história, né? Inclusive, uma investigação para ver se não configura campanha eleitoral antecipada. Agora, a disputa com a Michele continua, uma guerra dentro do próprio bolsonarismo. E os aliados do Flávio, é lógico, que estão vendo uma oportunidade, né? Como o Jair Bolsonaro está incomunicável nesse momento, a última manifestação pública dele foi essa carta, né, por meio do filho. Ele chama o Flávio Bolsonaro de porta-voz e aí agora o Flávio está tocando a própria campanha, vamos dizer assim, num voo solo. Vamos ver, né, como é que fica agora. Gabi,
Me chama a atenção porque ele deu a entender que a Michelle é um sapo que ele tem que engolir. É mais ou menos isso. Acho que ele foi bem direto. Foi bem direto, né? Eu lembro, a Cristina vai lembrar, quando o Brizola disse em 89, né? Vamos engolir esse sapo barbudo, e apoiou o Lula no segundo turno. O Flávio está dizendo assim, eu vou engolir esse sapo, que é a Michelle, se eu quiser ter chance de concorrer na eleição. Mas não sei se a Michelle vai deixar, porque ali o Brizola apoiou. Será que a Michelle vai apoiar o Flávio? Não está aparecendo não, né? Eu achei forte isso, no momento em que ele precisa gerar fato positivo, é impressionante isso. No momento que ele precisa gerar um fato positivo, ele vê uma casca de banana do outro lado da rua e vai lá pisar na casca de banana. Atravessar a rua para É porque ele dá uma entrevista em que ele podia pacificar, faz uma declaração neutra sobre a Michelle. Não, é a esposa do meu pai, a gente vai achar uma maneira de se entender. Não, ele diz, eu não me entendo com ela, não falo com ela, só ia visitá-la quando eu podia visitar o meu pai. É basicamente isso que ele diz. Como é que o defensor da família tem uma família dessa? Como é que dá para ser defensor da família? Então, não precisa nem falar muito, né? As pessoas assistem e falam, tem alguma coisa muito errada com esse rapaz, né? Com esse candidato. Então, eu acho que são essas coisas. A gente fica esperando assim, agora a candidatura vai despencar, porque teve o Dark Horse, teve isso, teve aquilo. Eu acho que, na verdade, né, o filme, né? Acho que, na verdade, é uma somatória de coisas que vai deixando o Flávio frágil. E a gente observa que nem as lideranças da direita querem ficar próximos dele. Os partidos como União Brasil, progressistas, republicanos, se ele tivesse forte, iriam com ele. Então, declarando Caiado, né? neutralidade, o próprio Caiado. Então, eu achei essa entrevista mais um sinal da fragilidade da campanha do Flávio Bolsonaro, e ele foi, mais uma vez, inábil no uso das palavras. É o meu entendimento, mas a Cristina pode ter outras leituras aí que a gente nem notou aqui. Diga, Cris. Eu acho o Flávio um péssimo candidato, né? É como você disse, ele atravessa a rua para escorregar na casca de banana que ele vê lá longe. Ele produz fatos contra ele. E há pouco a gente estava falando das tarifas, né? Tanto que pegou Tariflávio, né? Porque ele, a família dele, Eduardo Bolsonaro, trabalharam para isso. Trabalharam para punir o Brasil com as tarifas. Depois, quando ele percebeu que era um tiro no pé, aí ele vai lá no Trump e fala, não, agora não, até a eleição não. Tipo assim, depois da eleição, aí você pode tarifar. Quer dizer, as pessoas percebem isso, né? Ele acha que as pessoas são tontas e que não percebem o jogo que ele está fazendo contra o país, né? Então, eu acho ele um candidato muito ruim, né? Cada vez que ele tenta administrar uma crise, ele se afunda mais, e crise é o que não falta. Depois da revelação da proximidade dele com o Vorcaro, no caso do filme do Dark Horse, é uma crise atrás da outra. O que eu queria realmente saber, porque o que ele falou até agora não me convenceu nem um pouco, né? Como é que ele explica aquela foto em que ele aparece com o sicário, o chefe da turma do Vorcaro, que era encarregado de intimidar, agredir, perseguir pessoas que criassem algum problema para o Vorcaro. Está aí a foto revelada pela nossa excepcional repórter Juliana Dalpiva. Isso é que o Flávio Bolsonaro tem que explicar. Para isso, ele precisa de uma explicação convincente, que ele não tem, né? Agora, é importante a gente comentar, de fato, o que ele fala sobre a Michelle na entrevista ao podcast, entrevista entre aspas, né? Porque aquilo ali é um papo de botequim da pior qualidade, né? Um papo de quinta. A gente não pode, aquilo ali não é entrevista. Entrevista é o que a gente faz aqui no ICL, né? A gente faz jornalismo, aquilo ali não é, mas tudo bem, um bate-papo, até por ele se sentir à vontade, né? Ele fala bobagem. Ele diz que não assistiu ao vídeo. Eu acho que é mentira. É claro que ele assistiu. Se não assistiu, está errado mais uma vez, porque ele precisa assistir o vídeo para ver como se faz comunicação, como a Michelle sabe se comunicar. E se ele fosse um candidato realmente, né, sério, disposto a corrigir erros na campanha dele, ele tentaria fazer as pazes com a madrasta e usá-la na campanha justamente pela capacidade de comunicação que ela tem. Eu não estou aqui, ao elogiar a capacidade de comunicação dela, não estou elogiando, não estou achando... Eu acho a Michelle Bolsonaro, né, assim,
o que ela representa como mulher, enfim, valores que ela defende e tudo mais, acho tudo péssimo, né? É a mulher do Bolsonaro, pelo amor de Deus, não preciso de muita explicação, mas é preciso reconhecer, ela tem capacidade de comunicação e como segmento absolutamente importante, fundamental nessa campanha. O eleitorado feminino, que é maioria, e ainda sendo ainda mais específica, o eleitorado feminino conservador, que ele precisa muito, né? E que foi atingido não só pelo que ela falou, pelas ondas de choque, pela reverberação, a gente até já comentou aqui, pelo que aquele Paulo Figueiredo falou, que as mulheres não sabem votar, e agora, quando ele fala novamente sobre ela, revelando desdém, né? Ele diz, não vi, não quero saber, não tomei conhecimento. Mentira! Tomou conhecimento e deve estar preocupado, só que não sabe como se aproximar dela. O ódio dentro da família, entre as pessoas dessa família, é tão grande entre eles mesmos, né, que não conseguem se entender. Essa imagem passa para o público. A Michelle, ao expor isso, né, ela mostrou para o público quem é a família Bolsonaro. Isso reverbera nas pessoas. As pessoas dizem, puxa vida, mas não conseguem se entender, né? O enteado com a madrasta, afinal de contas, você pode gostar ou não de alguém da família, mas é a esposa do seu pai, né? Você procura tratar, se relacionar com o mínimo de respeito. Então as pessoas percebem, né, que não é assim, e isso pega mal para o candidato, enfim, é mais uma crise que ele não sabe administrar. Sem dúvida, Cris. Mais uma. Você muito bem disse. Obrigada, que bom ter você aqui com a gente, querida. Um beijo. Obrigado, e até a Cristina. próxima. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Seguimos por aqui. Rodrigo, sabe quem vai aparecer por aqui agora para a gente começar falando sobre também o momento do bolsonarismo, mais específico do Rio de Janeiro, da atual política do Rio de Janeiro. Igor Melo, nosso repórter aqui do ICL, chegando para conversar com a gente. Igor, bem-vindo. Bom ter você aqui. Do Rio para o Rio, né? A Cristina também estava... É mesmo, é verdade, do Rio para o Rio. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Rodrigo, para nossa comunidade. Depois de 10 diazinhos de férias, estou de volta aqui para falar. Tá com uma cara boa, tá com a cara boa de férias. Aquela cara de descanso, né? Eu também tirei esses tempos. Meio que todo mundo tá tirando férias porque logo tem eleições. Reta então, final da eleição vai tá estar todo mundo aqui. tirando férias agora, por isso que o Chico Sá tá descansando também. Mas vamos lá, o Igor já chegou trazendo apuração para a gente. 8 deputados da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio, eles foram atingidos por escândalos nos últimos 10 meses. Igor, conta essa história aí para a gente. Aliás, se tem uma pessoa que entende de ALERJ no ICL, essa pessoa é Igor Melo. É isso. Esse é aquele tipo de elogio que a gente não gostaria de ter que ouvir, né, Gabi? Infelizmente. É fã ou hater, né, isso. Igor? Não, é fã, mas assim, não é a coisa mais apetitosa do mundo, né? É verdade. Saber desses escândalos. Mas, assim, a gente vem numa onda no Rio de Janeiro que está começando a se assemelhar muito com o que acontecia na época da Lava Jato aqui do Rio, né? Dessa sequência de toda semana você ter uma operação, uma nova denúncia, e isso vem me chamando muita atenção, o ritmo que a coisa está ganhando, sobretudo por conta da ação da Polícia Federal nessa operação que foi batizada de Unicarne, né, que investiga talvez o ponto mais central, não só para a política do Rio, como do Brasil, que é esse vínculo crescente entre crime organizado e política. E essa Unicarne é uma referência justamente a essa relação cada vez mais promíscua, né? E a gente teve hoje uma operação que dessa vez não foi da Polícia Federal, foi do Ministério Público do Rio, contra um deputado estadual do Baixo Clero, e eu fui fazer essa conta e até eu fiquei surpreso, Gabi, porque realmente, assim, de setembro para cá, quando a gente teve a prisão daquele suplente de deputado, né, que estava exercendo o mandato, o TH Joias, que é um cara que é apontado pelas investigações como braço político e um dos braços financeiros do Comando Vermelho, simplesmente isso, se abriu uma caixa de Pandora e a gente viu essas relações se aprofundarem cada vez mais, inclusive com a prisão de nomes importantes da política do Rio, como o ex-presidente da ALERJ, o Rodrigo Bacelar. E essa matéria que eu fiz hoje, ela faz um pouco essa cronologia, né, dessa sequência de eventos. Opa, a gente teve uma interrupção aqui na internet. Já voltou. Agora parece que estava voltando, né? Foi só
Foi só um pique. Um pique aqui. Fala. Aqui. Vocês me escutam? Sim, Agora sim. sim, agora sim. Eu vinha falando que assim, essas operações estão reorganizando um pouco a política do Rio, e vocês falavam do Flávio Bolsonaro, me parece que até para os analistas em geral, o impacto do que está acontecendo aqui no Rio está sendo subestimado, porque uma das bandeiras do Flávio, originalmente, seria justamente falar da questão da segurança pública. E a gente tem sempre, quando partidos estão na oposição, essa coisa do jeito daquele partido governar, né? O PT mesmo, antes de ir para a presidência, usava essa bandeira nos municípios e estados que governava, do jeito do PT de governar. E a gente tem um governo bolsonarista, do PL no Rio de Janeiro, de um grupo político que é muito ligado ao Flávio. Ele atuou esses anos todos como um dos principais caciques da política do Rio também. Nada acontecia das articulações aqui sem a participação direta dele, e a gente está vendo esse desastre do Estado completamente sem rumo, com a política completamente dominada pelas piores pessoas, ligadas com tudo que não presta. Tráfico, é milícia, é jogo do bicho, é máfia dos combustíveis, é tudo que vocês possam imaginar. E ele vai ser cobrado por isso na campanha, imagino, né? Eu, se fosse da campanha do presidente Lula, o bloquinho anotando tudo que está acontecendo, porque essa sucessão de escândalos, todas de políticos ligados ao Flávio Bolsonaro, direto ou indiretamente, me parece que isso vai ser explorado na campanha. Não tem como ser, né? Igor, você falava de 10 casos, né, de 10 deputados estaduais atingidos. Eu vou só relembrar, você citou aí 8 nos últimos 10 meses. Eu que confundi aqui. É isso, 8 em 10 meses. 8. Você citou um aí que é o TH Joias, né, que foi aquele que foi pego com a boca na botija. O Rodrigo Bacelar, que, gente, não é qualquer um. O TH Joias você ainda podia dizer que era o baixo clero, né? O Bacelar era o presidente da Assembleia e era o pré-candidato a governador do bolsonarismo, né, Igor? Não era qualquer nome, tá preso. Agora esse Canelas, Márcio Canelas, para quem é de fora do Rio, são nomes que não são conhecidos. Acho que até no Rio não é todo mundo que conhece, mas Márcio Canelas era o candidato a Senado, Igor, com a mãe do Flávio como suplente. Então, é uma dimensão... A Rogéria, né? A Rogéria Bolsonaro, é a mãe do Flávio Bolsonaro, do Eduardo e do Carlos. É a primeira esposa do Jair, né? Então, esse Márcio Canelas foi aquele que foi pego com um fuzil dentro do carro. Quem é que anda com um fuzil no carro, Gabi, se não fosse sargento ou tenente-coronel da PM? Acho que nem assim, não pode sair com o fuzil dentro do quartel. Então, só se for miliciano ou amigo de miliciano, não sei. Então, é um negócio impressionante. Como é que ele vai falar de segurança pública? E as pesquisas, aí vamos trazer para o campo nacional, que foi muito bom que o Igor trouxe, para quem é de fora do Rio também entender o tamanho disso, né, Igor? Pesquisas já mostram o Lula empatado com o Flávio ou ligeiramente à frente do Flávio no estado do Rio. Se isso acontecer mesmo na urna, vai ser um tiro gigantesco contra o Flávio, mais um, né? Eu até me arrisco a dizer, Rodrigo, que se o Flávio perder no Rio, ele não tem nenhuma chance de vencer a eleição nacionalmente. Porque, assim, a gente viu nas últimas 2 eleições, tanto a vitória do Bolsonaro quanto a vitória do Lula, mas muito apertada na disputa contra o Bolsonaro na reeleição, que o Rio deu uma margem de voto gigantesca para os candidatos bolsonaristas. Assim, eu fiz até matéria disso em 2022, quando ainda trabalhava no UOL. Só na Baixada Fluminense, o Bolsonaro conseguiu uma vantagem em relação ao Lula no segundo turno de 2022, na casa de mais de 1 milhão de votos. A eleição foi decidida por 2 milhões. Eu não me lembro agora de cabeça o número, confesso, assim, exato. Mas assim, é uma vantagem gigantesca que o Bolsonaro tirou do Lula no estado do Rio de Janeiro. Então, assim, se essa tendência se inverter, como você falou, do Lula terminar à frente, ou pelo menos ficar ali 0-0, isso é um baque, assim, enorme. Você falou do Márcio Canela, ele é um nome que eu acho importante a gente trazer, que é um nome que a gente precisa nacionalizar. Explicar um pouco quem é esse cara, rapidamente. Ele foi o deputado estadual mais votado do Rio de Janeiro em 22, ele não era mais deputado, porque ele renunciou depois de se eleger prefeito da cidade de Belfor Roxo, uma grande cidade aqui do Rio, na Baixada Fluminense. Esse cara, ele é presidente estadual do União Brasil aqui no Rio de Janeiro, que é um dos maiores partidos do Brasil, e não só isso, ele ia abrigar, com o prestígio dele, e assim, Belfor Roxo tem muitas características de curral eleitoral mesmo, de, assim, concentrações altíssimas de voto para os políticos que controlam a máquina de lá, abrigar a candidatura do Rueda a deputado federal aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, é um cara que ia sair dessa eleição, se tudo desse certo para ele, né, disputasse o Senado de maneira competitiva, talvez se elegesse,
gigantesco do ponto de vista nacional, né? Então, assim, e a gente agora tem a chapa do Flávio Bolsonaro no Rio. O Cláudio Castro teve que largar a candidatura pelos escândalos de corrupção e a cassação no TSE. O Canela foi preso numa investigação de lavagem de dinheiro de 7 bilhões de reais com um fuzil no carro, como você falou. E o Douglas Ruas, que é o presidente da Alerj, é o pré-candidato a governador dele, não engrena nas pesquisas. Também já surgem uma série de denúncias na imprensa aqui do Rio e tudo mais, de casos de corrupção, ou pelo menos vínculos esquisitos de contratos na secretaria que ele comandou durante o governo Cláudio Castro. Então, assim, é um mato sem cachorro mesmo. Tá difícil ver um horizonte para o bolsonarismo se recuperar e ser competitivo aqui no Rio de Janeiro. A gente jura que a gente queria trazer boas notícias do Rio de Janeiro, né, Igor? Mas realmente não tá muito fácil. Olha, a nossa equipe colocou aí, eu tinha pedido, porque o Igor estava falando do Canela, e não é um rosto conhecido, obrigado, o pessoal foi ágil aqui. O Márcio Canela, que é esse personagem que o Igor estava falando, é esse aí que foi achado, né, o Gabi, com um fuzil dentro do carro, gente. Deputado, ia trazer o Rueda para ser o candidato dele no Rio de Janeiro. É um negócio assim assustador. A única coisa boa que tem no Rio ali, eu estou vendo que o Igor, a única coisa boa da qual o Igor pode falar é o Botafogo, que ele está com a bandeira do Botafogo ali na estante, bem atrás dele. Mesmo assim, depende de como é que for a retomada do Campeonato Brasileiro, Igor. Daqui a pouco tem jogo, eu não sei se vai ser uma boa notícia não, Rodrigo. Confesso que eu estou um pouco preocupado com a escalação que saiu agora. A gente vai liberar o Igor para essa outra preocupação também. Quer ser botafoguense, não está fácil também. Botafoguense, é isso. Obrigada, meu querido, bom te receber aqui. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço, tô às ordens aí. Valeu. Boa volta das férias. A gente Igor, tem né? 2 botafoguenses importantes aqui na nossa, né? Temos. É o Igor e a Heloísa Vilela, que é super botafoguense. E Letícia Sansão. 3. Aliás, a Letícia que estava com a camisa do Botafogo hoje aqui. Isso. 3 importantíssimos botafoguenses na nossa equipe. Muito bom. Gente, olha só, quero lembrar você que teremos uma investigação jornalística do ICL que resultou num documentário original, Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o filho 01. Flávio Bolsonaro, que tem se colocado nessa posição de moderado, mas a gente vai entender a partir dessas apurações. Tem a apuração da Juliana Dalpiva, do Igor Melo, que estava conversando com a gente agora também, outros jornalistas do ICL, para trazer histórias, né? Conversaram com fontes de pessoas ali que estavam vivendo intimamente com o Flávio Bolsonaro, que já romperam com o bolsonarismo. Vamos entender essas histórias de bastidores. Quinta-feira, 8 horas da noite, teremos estreia ao vivo e gratuita aqui no ICL, como sempre, mediação do Eduardo Moreira. Você pode se inscrever para participar em icln2.com.br ou então apontando o celular aqui para a tela se você estiver nos assistindo pela televisão, para garantir o seu ingresso gratuito. Gabi, é um trabalho de semanas e semanas, talvez de meses, da equipe do ICL, equipe de repórteres, equipe de editores, de produtor, de finalizador. Então, mostra que tem uma equipe de jornalismo aqui, Gabi. Aqui a gente trabalha em equipe, né? Tem muito jornalista trabalhando. Eu tenho ressaltado isso cada vez mais, para não dar a impressão que, não, é um jornalista, é outro jornalista. Não, é uma equipe e muita gente boa, né? A gente teve esse episódio da fotografia, que é um trabalho da Juliana Dalpiva, são anos e anos de cultivo, de fontes, para você ter uma fotografia que mostra quem é o Flávio Bolsonaro, que é essa com o sicário. E esse trabalho é fonte, é trabalho de reportagem e é trabalho de edição, né? Uma equipe aqui que tem editor bom, que tem roteirista bom. Então, é trabalho de equipe e nós vamos continuar trabalhando em equipe. Vamos dar uma olhada, então, todo mundo se inscrevendo para acompanhar essa estreia que, com certeza, promete muito. Aí mais um documentário original do ICL que está chegando. E vamos seguir aqui falando vamos dizer assim, né, do governo Lula agora dando a sua versão, as justificativas apresentadas pelo governo a partir dos Estados Unidos, né, que chegam aí com um novo tarifaço contra o Brasil. Teve uma coletiva agora há pouco, a gente vai trazer os detalhes a respeito disso, mas antes eu quero dar boa noite aqui para o nosso cientista político Pedro Costa Júnior, quem eu estava com muita saudade de receber aqui no Uni2, sempre com análises brilhantes do professor, fala, né? Boa noite, Pedro. As saudades são recíprocas, Gabi querida.
o nosso sempre arguto Rodrigo, uma alegria estar aqui. Valeu. Só peço desculpas pela voz, que eu peguei uma espécie de resfriado alérgico. Tem muita aí. gente assim, meu querido. Fica tranquilo. Me Tá dando para te ouvir perfeitamente. Pelo casaco eu achei, será que ele tá na Patagônia? Porque tá bem equipado. Mas São Paulo tá gelado esses dias, né? Não, é o resfriado, a coisa que foi feia, mas estamos firmes e fortes. Vamos embora. Firmes e fortes, meu querido. Bom, a gente vai trazer aqui agora um posicionamento do ministro da Fazenda, o Dário Durigan, classificando essa medida dos Estados Unidos como uma interferência externa inadmissível. Ele rebateu as declarações do secretário de Estado do Donald Trump, o Marco Rubio, que atribuiu ao governo brasileiro a responsabilidade pelas novas tarifas. Então, a gente tem aqui o trecho da fala do Durigan, vamos trazer aqui durante a coletiva para os jornalistas, e ele diz o seguinte: nós seguiremos sem baixar a cabeça e sem nos dobrar a interesses estrangeiros. Uma fala firme. A gente vai seguir protegendo o Pix, o maior símbolo da nossa soberania financeira. Vamos seguir protegendo a nossa soberania geológica sem viralatice em nossa democracia contra a interferência internacional indevida. Com isso, nós não estamos dizendo que não estamos abertos ao diálogo e às negociações, pois seguiremos abertos à diplomacia, seja com os Estados Unidos ou com os países que nos tratam com o devido respeito. O Alckmin também, que é vice-presidente, falou sobre a medida. Ele atuou muito em negociações já do tarifaço, né? Ele disse que é injusta e descabida, disse que o governo vai lançar um programa de apoio aos setores da economia que forem prejudicados. A gente falou sobre isso, né, Rodrigo? Aí já é o Alckmin a Cristina falando. Serra, exato. E ainda teve o João Paulo Capobianco, ministro do Meio Ambiente, falando sobre as justificativas do Marco Rubio, né, dizendo que as acusações sobre desmatamento ilegal são improcedentes, destacou que toda a madeira exportada pelo Brasil é certificada e lembrou que o Brasil reduziu o desmatamento 50% nos últimos 3 anos e que tiveram agora, a partir dos Estados Unidos, né, os dados foram distorcidos para tentar justificar o tarifaço. Aliás, várias justificativas ali por parte do governo dos Estados Unidos. Mas fortes essas declarações, e eu achei interessante esse posicionamento que a gente colocou na tela, porque o Jamil Chad chamou a atenção para isso hoje de manhã, dizendo, olha, é a primeira medida política que impacta as eleições no Brasil. Diretamente ligado às eleições. Diretamente ligado às eleições. E o Marco Rubio falou isso abertamente, né? Disse que é fruto, enfim, criticou o Brasil, criticou a equipe de negociadores do Brasil. E é importante ouvir o Pedro também, porque ele entende muito de geopolítica, né? Como é que isso aqui se insere na eleição brasileira, que é o que interessa mais aqui diretamente para a gente, mas pensando também no mundo, né? Os Estados Unidos na grande batalha aí mundial, né? É interessante a gente observar tudo isso. Bom, Rodrigo, veja, isso vem sendo montado ao longo do tempo, né? Isso vem se desenhando. Nós cantamos a bola aqui quando o Trump venceu as eleições e escolheu para secretário de Estado, que é o cargo mais importante dos Estados Unidos depois do presidente. Ele escolheu essa figura chamada Marco Rubio, o primeiro latino da história dos Estados Unidos a ocupar esse posto tão importante. Aí é preciso entender o que é Marco Rubio para nós entendermos como é que esse cerco ele já estava anunciado e que nós denunciamos aqui na primeira hora. O Marco Rubio, ele não é um MAGA, ele não é da base de apoio original do Donald Trump, que é a chamada Make America Great Again, como é o Pete Hegseth, por exemplo, o secretário da Guerra. O Marco Rubio é um falcão republicano. É daqueles republicanos tradicionais, chamados falcões, muito ligado lá atrás, e ainda hoje, ao chamado Tea Party, que é uma ala ultrafundamentalista do Partido Republicano, que sempre olhou para a América Latina como um lugar que tem que ser ocupado pelos Estados Unidos veementemente. Sempre teve um olhar diferenciado para a América Latina, diferente de outros setores do Partido Republicano ou mesmo de outros setores do Partido Democrata. Então, quando o Rubio foi anunciado, ali já estava claro, já estava escrito, nós falamos, a prioridade de Donald Trump nesse governo, na política externa desse governo, vai passar pela América Latina. Segundo passo, no final do ano passado, em dezembro do ano passado, nós tivemos a publicação do que é chamado nos Estados Unidos a nova política de segurança e defesa e política externa do Departamento de Estado. Naquele documento que também nós analisamos aqui, estava muito claro lá. O que eles estão dizendo ali? Basicamente, eles estão dizendo o seguinte: nós estamos numa disputa global com a China, a nossa política externa é a contenção da China,
E para isso nós vamos precisar reconquistar o que eles chamam de quintal. Está lá naquela chamada doutrina Douro, que ficou conhecido como a leitura da doutrina Monroe, América para os americanos, pelo Donald Trump. Por isso, doutrina Douro. Então eles estão falando, a nossa prioridade aqui vai ser reconquistar os espaços perdidos para a China e vamos começar pela nossa zona de influência direta, que é a América Latina. Bom, isso foi em dezembro do ano passado. Em janeiro, menos de um mês depois, eles sequestram o Maduro. Vem o sequestro e a captura de Nicolás Maduro. Eles estão falando, olha, quer dizer, a gente não está de brincadeira, esse projeto está sendo desenhado. Logo depois, o Rodrigo conhece muito bem isso, vieram as pressões sobre Cuba. Né? Marco Rubio, ele tem um tweet, né, dizendo que Cuba is the next, lá do começo do ano. Quer dizer, Cuba é o próximo. E o presidente Trump também, um daqueles tweets dele, declarou, Marco Rubio será o futuro presidente de Cuba. Quer dizer, não literalmente, mas como está acontecendo na Venezuela, quando você tem um governo venezuelano completamente submisso aos Estados Unidos. Bom, tudo isso já estava montado. Agora, tudo isso foi catalisado e direcionado ao Brasil, a partir do momento que as eleições na América Latina foram se desdobrando. Então, hoje, o Departamento de Estado americano olha para a América Latina, isso que eles consideram quintal e zona de influência direta, e diz, falta a joia da coroa, falta o país mais importante de todos, que é o Brasil. O Truman já dizia lá atrás, para onde o Brasil vai, a América do Sul vai atrás. O Brasil é o maior território da América do Sul, é metade da América do Sul, é metade da população da América do Sul, é mais da metade do PIB da América do Sul, é o único país da América Latina que está nos BRICS. Então, ganhar o Brasil nessas eleições, como eles ganharam em Cuba, no Peru agora, na Colômbia, né? Vocês fizeram, a gente falou muito sobre isso, o Rodrigo tem escrito muito sobre isso. Então, agora falta só o Brasil e o Uruguai. E o Brasil é a grande joia da coroa. Então, de fato, como cantou Jamil Chad, essa é a primeira grande intervenção política nessas eleições. Eu gostaria de alertar aqui que vem mais pela frente. Precisamos estar preparados. Importante alerta aí do Pedro. Gabi, eu não sei se você quer trazer... Claro, podemos trazer. Vamos trazer? Vamos. Porque já está influenciando, né, os eleitores isso, e acho que vai influenciar em favor do Lula, mas vamos ver os números. A gente já vinha trazendo, né, a percepção das pessoas nas pesquisas a respeito do tarifaço, mas agora a gente tem o tarifaço efetivamente acontecendo, né, segundo determinação dos Estados Unidos, e tem um novo recorte da pesquisa Quest que foi divulgado hoje, mostrando que a maioria dos brasileiros culpa mais o Flávio do que o governo, do que o presidente Lula pelas tarifas, né? Então, tá aí na tela já, a pergunta é a seguinte, Lula acusa Flávio de ter pedido o tarifaço a Trump. Flávio afirma ter pedido a Trump para não taxar o Brasil. Com quem você concorda mais? 51% acreditam no presidente Lula, só 30% no Flávio. Aliás, diminuiu, né? Antes acho que era em torno de 35%. Isso. Na última pesquisa, né, que foi levantada, e o do presidente Lula subiu a confiança nele a partir dessa declaração. Eu acho muito forte isso, né? O espaço ali entre os dois é muito maior do que a diferença que existe entre eles hoje nas pesquisas eleitorais. Foi quase abrindo a boca do jacaré. A tal da boca do jacaré que vai se abrindo. Então, hoje você tem uma diferença aí de quanto? De 21 pontos entre os dois, nessa questão do tarifaço. Então as pessoas estão acreditando no Lula, 51% acreditam no Lula. Acho que está ficando com o Flávio só aquele eleitor bolsonarista mais radicalizado. Aliás, o Pedro Costa talvez ajude a gente a interpretar isso, porque nos números de ontem mostravam que aquele eleitor considerado independente, né, a Quest bate muito nisso, né, o diretor da Quest, que os independentes, entre aspas, é que vão definir a eleição, Gabi, que é o eleitor que não é nem lulista nem bolsonarista. É um número que não é tão grande assim hoje, né, Pedro? Assim, o eleitorado está muito cristalizado, mas tem um meio do caminho que parece que está se movendo mais para o lado do Lula, é o que dá a impressão, Gabi, olhando esse número, não é? Pedro. Exatamente, não a frase do Napoleão Bonaparte, né, Rodrigo, Gabi, ele diz o seguinte, nunca atrapalhe seus inimigos enquanto eles cometem erros. Quer dizer, a família Bolsonaro, por si só, é uma sequência de erros infindáveis, né? Eles não conseguem se unir, eles não conseguem se juntar, eles não conseguem nem dialogar entre eles. Então, o que o eleitor percebe? Bom, essa é uma opção que nós vamos ter para o Brasil dos próximos 4 anos. E mais do que isso, né? Como eles se colocam
É um momento da história do Brasil, que eu diria, Rodrigo, que nós temos um grupo organizado, ou relativamente organizado, pelo menos, entreguista, como nunca houve antes. Né? Um grupo entreguista, um grupo vassalo, um grupo de vira-latas. Isso sempre teve no Brasil. Sempre nós tivemos que conviver com viralatismo aqui no Brasil. Mas a família Bolsonaro, ou o negócio Bolsonaro, a gangue Bolsonaro, eles vão além. Porque, além de serem entreguistas, né, você pega, por exemplo, a questão das terras raras, esse é, digamos, o grande ponto que está por trás do assédio dos Estados Unidos aqui sobre o Brasil. Nós temos a segunda maior reserva de terras raras. O Flávio Bolsonaro, ele já declarou que vai entregar para os Estados Unidos. Isso está público, isso está na internet. Ele declarou isso esse ano, lá no Texas, naquela conferência de horrores que é a CPEC, uma conferência de extrema-direita global. Mas mais do que isso, o governo Temer foi um dos governos mais entreguistas que nós temos notícia. Isso não é novidade ter um governo entreguista. Agora, um governo entreguista que, além de entregar, pede punições contra o Brasil, quer dizer, a gente pode voltar até no Lacerda. Isso não tem notícia. É um grau de viralatismo muito maior do que os outros. Por quê? O que o eleitor percebe, né? E, sobretudo, enfim, o leitor independente, que não é fanatizado pela família Bolsonaro. Ele sabe de quem é a responsabilidade dessas tarifas. Todo mundo assistiu o movimento do neto do ditador e do filho do ex-presidente lá nos Estados Unidos, pedindo, clamando, fazendo um clamor alto em bom som, pedindo essas punições sobre o Brasil. Não me lembro de outro momento que parte de um grupo político no Brasil pediu punições contra o Brasil. Quer dizer, vamos pegar uma frase do Paulo Figueiredo Neto aí. Ele dizia o seguinte, sempre no momento desses tarifácios: olha, se for preciso, nós vamos queimar a floresta para pegar o bandido, né? O que eles consideram o bandido. Nós vamos queimar. O que é queimar a floresta? É acabar com os empregos no Brasil, é destruir o Brasil, é acabar com a renda no Brasil, é ir contra os interesses nacionais. Então, portanto, nós não estamos falando só de, entre aspas, entregar o que a gente tem aqui sem contrapartidas, que é a questão das terras raras, é a questão do PIX, que é uma tecnologia desenvolvida por nós, é a questão da regularização das Big Techs, que não aceitam que haja uma regularização aqui no Brasil e nenhuma parte do mundo, mas aqui eles consideram quintal. Então isso soa para eles ainda mais desaforado. Agora, além de entregar, eles estão dizendo, isso é pouco, nós queremos punir o país. E o eleitor, se ele tiver minimamente acesso à informação de maneira imparcial, ele consegue ver isso. Isso está se refletindo nas pesquisas. Nós estamos vendo isso agora na popularidade do presidente Lula. É curioso, né? Porque durante algum tempo eu ouvi uma frase que era assim: o brasileiro não é nacionalista, não liga para isso não, né? Brasileiro, tem muita gente que realmente gosta da cultura dos Estados Unidos e tal. Mas eu acho que o brasileiro, eu não sei, o Pedro, que estuda esses assuntos de maneira mais acadêmica, de forma mais profunda, pode trazer outra visão. Mas eu tenho uma impressão, Gabi, não é científico, que o brasileiro é aquele nacionalismo moderado, sabe? Não é aquele radicalizar que acha que é melhor que o outro e tal, mas também não vem esculhambar. Eu lembro de uma famosa propaganda de Havaianas que se passava na Bahia e tinha dois brasileiros falando mal do Brasil, aí vinha um argentino e falava assim, o Brasil não dá certo mesmo. Aí o brasileiro fala, cala a boca, você não sabe do que você está falando. Então, a gente critica aqui entre nós. Agora, de fora, não. Né? De fora, não. Então, acho que tem uma tendência a isso. E o Lula pode capitalizar. É claro que tem um setor que vai embarcar no viralatismo completo. Mas o Flávio corre o risco de perder esse eleitor que não é nacionalista, de não gostar dos Estados Unidos, de não comprar produto dos Estados Unidos. Não vai ser isso, não é isso. Mas assim, no sentido de, peraí, aqui a gente cuida, gente. Não vem aqui também meter o bedelho dessa forma aqui, né? Podemos até escutar, assistir filme dos Estados Unidos, ouvir música. Não é um nacionalismo daquele radicalizado antigo. Não é isso. Eu acho que essa ideia é forte no brasileiro. Não precisa nem muito discurso, é uma coisa que já está aí na cultura nossa. Eu tenho essa impressão, Gabi, não sei a sua impressão sobre isso. Eu acho que, com certeza, também é um ativo eleitoral muito importante quando o Flávio Bolsonaro coloca nesses termos. Nesse jeito, né? Dessa maneira, é um ativo eleitoral importante para o presidente Lula e também reativa esse sentimento nacionalista nos brasileiros, né? Eu tenho essa o PIX, né? Que é o novo Zé Gotinha, vamos dizer assim, também. É um nacionalismo assim, pragmático que eu acho que tem aqui no Brasil. Essa é a impressão que eu tenho, mas queria ouvir o Pedro também. Com certeza, isso. O Pedro é especialista, né, professor? Por favor.
Não, eu estou completamente de acordo, né? Eu vou trazer aqui o grande Darcy Ribeiro para a nossa reflexão, né? O que o Darcy vai dizer? Ele vai o tempo todo, naquele livro, sobretudo, O Povo Brasileiro, ele vai dizer da potência que é o Brasil. E da potência que é o Brasil, que é o povo brasileiro. Mas, ao mesmo tempo que nós temos um povo com uma cultura tão extraordinária, uma cultura tão rica, tão diversa, tão maravilhosa, o Darcy vai dizer, nós temos as piores elites do mundo. Isso não é pouca coisa, isso não é brincadeira. Porque são as elites exatamente entreguistas. A palavra é essa, o conceito é esse. Elites entreguistas. Elites que moem o seu povo. O Darcy vai usar essa expressão, que torcem, que moem, gente. A grande verdade é que as elites brasileiras, e aqueles que se associam aos seus, digamos, como o Rodrigo está dizendo aí muito bem, que se associam aos seus grupos, né, mais próximos, eles acham, eles não gostam do Brasil, mas não gostar do Brasil não é gostar do território brasileiro. O Brasil não é o território, não são as suas fronteiras. O Brasil é o seu povo. O que essas elites desprezam, o que essas elites não suportam, o que elas odeiam, é o povo brasileiro. Se eles pudessem, eles faziam um Brasil, um país para 20 milhões de pessoas. E as outras 200 eles morreriam. É que eles não podem fazer isso. Mas é isso que eles têm na cabeça. Então, quando a gente fala dessa associação tosca com Miami, enfim, com esses entreguistas, né, isso ficou muito claro. Agora, o povo brasileiro não é sua elite. O povo brasileiro é muito maior do que sua elite. E o povo brasileiro sabe exatamente da grandeza, né, e que o Brasil tem e da potência que o Brasil é. Quer dizer, o que o povo não tem, né, digamos, nós, povo brasileiro, é os meios para combater isso de igual para igual com essas elites que são muito poderosas. Mas o povo tem essa noção. Está aí, né, na nossa ideia de música, está na nossa ideia de cultura, mesmo na ideia de futebol, que agora está capenga, né? Tudo isso é aquilo que também o Benedict Anderson ele chama de uma comunidade imaginária. Uhum. E ninguém quer entregar nossas terras raras. Ninguém, em sã consciência, quer entregar os nossos minerais críticos. Ninguém quer entregar o PIX. Ninguém quer ver o Brasil de joelhos. E aí o presidente Lula tem um papel muito importante porque teve dois presidentes, dois estadistas que enfrentaram Trump, que não abaixaram a cabeça para Trump, que não se submeteram a Trump. Um foi Xi Jinping, que pode fazer isso, e que consegue retalhar os Estados Unidos na mesma força, comercialmente, e o outro foi o presidente Lula, que sai com uma grande liderança do Sul global nesse momento. E esse reconhecimento aparece nessa subida nas pesquisas. Muito bom, professor. Eu queria mudar um pouco de assunto aqui, gente, mas ainda falando do governo dos Estados Unidos, acreditem se quiser, tá? O governo Trump, ele anunciou que todos os militares com 30 anos ou mais, incluindo as mulheres, vão ter que fazer um teste anual de testosterona. Vamos por partes, né? Uma medida que foi anunciada pelo secretário de Defesa dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, e, segundo ele, o objetivo é criar um departamento da guerra com alta testosterona. Vejam só. Os militares que apresentarem níveis baixos, eles podem fazer reposição hormonal de forma voluntária. Mas qual que é a questão, né? O governo Trump, ele vai passar a oferecer essa terapia hormonal, né, para os militares com baixa testosterona, só que mantém a proibição de pessoas trans nas Forças Armadas, alegando que o uso de hormônios é incompatível com o serviço militar. Quer dizer, primeiro que não faz sentido, né? Segundo que essa decisão também reforça uma linha do Pete, que é ultraconservadora, uma agenda ultraconservadora, e eu diria até nesse caso, né, classifico aqui como transfóbica mesmo. Mas tem essa visão masculina das Forças Armadas, né, do machismo mesmo. E vale destacar também que o uso indiscriminado de testosterona para fins estéticos e tal, ou ganho de performance, traz complicações cardiovasculares, hepáticas, reprodutivas, enfim, até psicológicas, mas isso tem que ser definido, né, por algum especialista, não é sair assim, simplesmente fazendo o uso dessa terapia hormonal. Mas, assim, em 2026 ouvir algo como isso é realmente impressionante, né? Parece que a gente está regredindo décadas, Pedro, nessas decisões, enfim, desses secretários do Trump, e tem algo muito parecido ali com o bolsonarismo, né? Vocês lembram da prótese peniana? Me lembrou, claro que é completamente diferente, mas me lembrou na questão do
do masculino, né? De reforçar o viril. Mas é uma masculinidade muito Frágil. frágil. Eu não sei nem se é frágil, né? É assim, quase doentia, né? E tóxica, claro. É complicada, né? É uma coisa bizarra, eu diria, Pedro. São alucinados, né? Essa que é a verdade. Só que são alucinados com poder. Nós estamos falando aí, eu dizia que o Pete Hegseth, ele tem uma origem diferente de Marco Rubio. O Pete Hegseth, ele sim, ele vem do MAGA. Quem é esse sujeito? Esse sujeito, ele se populariza na chamada machosfera, em podcasts, como nós temos aqui no Brasil, que são cópias vulgares desses que tem lá nos Estados Unidos. O bolsonarismo, ele consegue emular o que tem de pior dessa extrema-direita americana e trumpista. Ele emerge nesses podcasts dos chamados Red Pills, que a Gabi estuda, conhece tão bem, né, Gabi? A gente sempre conversa sobre isso nos bastidores. Esses chamados Red Pills, que são ultramachistas, que são misóginos, né, que não têm qualquer respeito com relação à sociedade mais ampla. Então, por exemplo, quando o Paulo Figueiredo, mais uma vez citando ele diz, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, que as mulheres não sabem votar, que as mulheres não deveriam votar no Brasil ou em outros lugares do mundo, porque votam, segundo ele, mal. Isso é um ambiente construído. Não é que o Paulo Figueiredo, né, Rodrigo, ele acordou um dia e lançou essa. Falou, eu vou conseguir likes aqui, né? Não é isso que nós estamos falando. Isso é uma construção que vem acontecendo há anos nos Estados Unidos, que vem penetrando também o Brasil, os outros países latino-americanos, cheio desses misóginos, desses red pills, que estão aí falando verdadeiros absurdos como esse. Agora, eu quero chamar a atenção. Enquanto eles estão falando de reposição de testosterona ou qualquer coisa mais absurda do que isso, eles não conseguem vencer a guerra no Irã. Uma guerra que o Irã luta com orçamento baixo, com drones baratos, com uma tecnologia relativamente simples comparada ao que é o poder americano, e estão vencendo os Estados Unidos nessa guerra que desmonta, que desmoraliza todo esse poder do exército aí que eles querem resolver com injeção de testosterona. É mais um sinal do declínio. É mais um sinal do declínio. É muito bom que a gente traz politicamente, né, a relação da machosfera, da misoginia com esse submundo também, não só do bolsonarismo, mas da extrema-direita também. Pedro, não, eu ia dizer que não deixa de ser simbólico, infelizmente, claro, né, que essa guerra citada do Irã, será que precisou de testosterona para assassinar aquelas meninas dentro da escola? Né? E a morte veio de meninas assassinadas dentro de uma escola, foi o primeiro bombardeio na guerra promovido pelos Estados Unidos no Irã. Então, esse é o exército da testosterona do Trump. É isso. Pedro, muito obrigada, meu querido. Que prazer te receber aqui. Pode concluir, mas já te agradeço. Só fazer um convite que eu vou estar na minha terra, em Poços de Caldas, nesse sábado agora, 16 horas, lá na Biblioteca Municipal, lançando meu livro sobre os Estados Unidos e China, que o Rodrigo já tem carinhosamente, né? Exatamente, tive no lançamento. Então, chamar os meus conterrâneos aí de Poços de Caldas, tá bom? Sábado, às 16 horas, na Biblioteca Municipal. Que privilégio. Tá feito o convite. 4 da tarde, é isso, esse sábado? Sábado às 16. Isso. Tá, aonde? Só repete, porque passa batido. Na Biblioteca Municipal, lá na Urca, o Teatro da Urca, na Biblioteca Municipal de Poços de Caldas. Inclusive, o nosso companheiro aqui, o Fábio Panuzio, vai ser o mediador. Então, que maravilha. São os mineiros se encontrando, mas um de Poços e o Fábio Panuzio, que é de Uberlândia, né? São cidades bem diferentes. É isso. Que maravilha, que dupla, hein? Que dupla. Ótimo. Valeu. Obrigada, Pedro. Bom lançamento também. Boa sorte. Até mais. Tchau. E a gente continua por aqui. Agora eu vou chamar o professor Cláudio Couto, hein, para conversar faz tempo que eu não converso com o Cláudio, rapaz. Cientista político, sempre certeiro aqui. Hoje, inclusive, esse time está realmente, assim, acima da média. Tá maravilhoso. Tá, muito bom. Professor, bem-vindo. Obrigado. A generosidade de vocês é que está acima da média, é isso. É isso, vamos embora. Olha, professor, a gente vai falar de um assunto que ontem tomou as redes sociais, né? Uma apuração aqui do nosso time do ICL Notícias, da Juliana Dalpiva, da foto do Flávio Bolsonaro com o sicário, o Luiz Felipe Mourão, também conhecido. O sicário, aliás, é uma maneira de se chamar de matador, né? De matador de aluguel. Na América de língua espanhola, principalmente, se chama de sicário, né? O sujeito que é um matador de aluguel. Exatamente. E ele mudou a versão da primeira nota, que a gente, inclusive, chegou a divulgar aqui, né? O Flávio, né? Exatamente. O Flávio Bolsonaro, ele estava dizendo que a imagem podia ter sido produzida com inteligência artificial e tudo mais. Não é a primeira vez que o Flávio Bolsonaro muda de versão, até. Teve a história do Dark Horse, é a primeira vez
que o repórter do Intercept Brasil perguntou para ele, ele também mentiu, né? Disse que não existia. Da onde você tirou isso? Onde você tirou isso, tal, depois mudou a versão. Agora, depois dessa divulgação da foto, a jornalista Bela Megali, do Globo, falou com o presidente do Partido Liberal, o Valdemar Costa Neto, admitiu que sabia da existência dessa imagem e que ele chegou a questionar o Flávio. A gente vai colocar aqui na tela uma aspa do Valdemar Costa Neto. Ele diz o seguinte: já tinha visto essa foto há mais de um mês. Eu contei para o Flávio e ele me disse: Valdemar, isso deve ser lá de trás. Eu nem lembro. E também o Valdemar foi nessa mesma linha, né, de que o Flávio é político, que político tem foto com todo mundo, não sei, né? Agora, o Sicário, ele virou essa pessoa que ninguém imagina, né? Um pesadelo você ter foto com o Sicário, porque ele, vamos lembrar, ele morreu em março, ele cometeu suicídio depois que ele foi preso e, segundo investigações da Polícia Federal, ele era integrante daquele grupo A Turma. Ele atuava quase como uma milícia particular do Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Uma espécie de capataz para assuntos assim difíceis, entre aspas, ameaçar pessoas, jornalistas, pagar propina. E essa era a função do Sicário no esquema do Vorcaro, que aparece nessa foto. O Cláudio, o Valdemar até diz... Valdemar Costa Neto, né, que eu não sou tão íntimo dele assim para chamar só de Valdemar, mas o Valdemar Costa Neto diz assim: não, político tira foto com todo mundo na rua, mas essa foto não parece ser aquela foto de político que está no comício, que está andando pela rua. O Flávio Bolsonaro está sem camisa, né, Gabi? Está ali num ambiente que parece ser de uma confraternização de menos pessoas, né? Eu queria ouvir, né, então, a gente queria, né, Gabi, ouvir o Cláudio Couto sobre isso. Por favor, professor. Bem, vamos lá. Bem, Gabi e Rodrigo, eu acho que é o seguinte, acho que um ponto é esse, né? O sujeito está sem camisa na foto, né? Que político encontra as pessoas que tire foto, vá lá, mas não fica andando sem camisa em qualquer lugar, né? Então é claro que eles estavam em algum lugar onde esse tipo de situação é possível. Não sei se é um hotel, se é na festa de alguém, alguma coisa desse gênero, né? Acho que é uma situação particular, para dizer o mínimo, essa que a foto retrata, né? Tem até ali a parte de trás da foto, aquele telhado ali com, parecem uns bambus, alguma coisa, talvez alguém reconheça até esse lugar de outras fotos, né? Ou eventualmente de ter frequentado esse lugar e possa elucidar exatamente onde é que isso aconteceu. Agora, é muita coincidência, né? Tanta gente para o Flávio Bolsonaro cruzar por aí, ele foi cruzar justamente com o Sicário, né? Com aquele que prestava serviços nada recomendáveis para o financiador, do suposto financiador do filme do pai dele, né, a quem ele chamava de irmão, a quem pediu tanto dinheiro. Olha, é muita coincidência, né? E o mero fato dele ficar mudando a versão, sendo que, e aí veja, é desmentido pelo presidente do partido, né? Porque num momento diz que a foto pode ser montagem, mas ele mesmo havia dito para o Valdemar já há algum tempo, e o Valdemar confirmou isso, que essa foto nem sabe quando tirou, ou seja, ele já sabia da existência da foto. Ele não disse para o Valdemar que a foto era montagem. Então, na realidade, ele, quando fez a primeira menção, já estava mentindo e sabia que estava mentindo. É toda uma história muito mal explicada, né? A gente tem várias versões do Flávio Bolsonaro, parece um sujeito de várias versões, e quanto mais ele vai tendo que mudar as explicações que dá a respeito dessas coisas que são difíceis de explicar, é bom que se diga, mas a candidatura dele se complica, né? E é justamente aquilo que a gente tem percebido nas pesquisas que vêm saindo, né? Pesquisas que mostram uma queda meio continuada dele, por compensação a isso, inclusive, uma melhora da intenção de voto no governo, né? No presidente Lula e da avaliação do próprio governo, e eu não me surpreenderei se um pouco mais adiante ele começar a perder espaço para outras candidaturas do campo aí da direita, né, como é o caso da candidatura do Caiado. Acho que isso seria até muito pouco provável há algum tempo, né, por conta dessa consolidação de uma bipolarização entre o petismo, o lulismo de um lado e o bolsonarismo de outro, mas tendo em vista esse esfarelamento da candidatura do Flávio, que continua a acontecer, mais ainda com o tarifaço, com essas novas revelações, sabe-se lá quantas outras virão, eu acho que ele está deixando o espaço aberto para competidores dentro do seu próprio campo crescerem. Aí eu ia até perguntar, posso aproveitar, Gabi? Eu sei que daqui a pouco você vai trazer assuntos aí de pesquisa eleitoral para o Cláudio Couto, né? A pesquisa de ontem da Quest, Cláudio, mostrou que abriu mais um pouco em favor do Lula, né? A distância
No primeiro turno é curioso porque o Flávio cai, o Lula nem sobe tanto assim e os indecisos aumentam, né? O que pode acontecer nesse movimento? Quando o sujeito vai para o indeciso, significa que ele estacionou o carro no acostamento e não sabe se vai voltar, se vai seguir viagem, né? Ele está ali parado. Pode ser que ele vá para um outro candidato, ou pode ser que ele vire abstenção, ou até volte para o Flávio Bolsonaro, não sabemos. Você olhando aquela pesquisa de ontem, você diria que pode acontecer do Flávio cair mais ainda? E aí a pergunta final, há alguma chance do presidente Lula vencer no primeiro turno, que seria a primeira vez, né? Desde que o Lula é candidato, ele sempre vai ao segundo turno, e a Dilma também nas 2 vezes. Tem alguma chance nesse sentido? Olha, chance existe, né? Vai depender muito de como as coisas evoluírem daqui para frente. E aí, falando especificamente desses indecisos ou desses que, inclusive, declararam, e isso aumentou muito nessa pesquisa, que sequer pretendem votar, ou seja, você poderia ter um absenteísmo eleitoral mais alto, se isso se mantiver até a época da eleição, é claro que isso pode, sim, produzir um resultado, eu diria, surpreendente, que seria uma vitória no primeiro turno. Surpreendente porque, como você bem colocou, é uma coisa muito rara de acontecer na disputa presidencial. Só aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, na sequência do Real, e logo depois, e na segunda eleição, no momento ali em que você não tinha lá muitas alternativas fortes competindo naquela disputa. Agora, de lá para cá, isso tem sido muito mais difícil de acontecer, né? Porque mesmo quando você tem uma polarização mais forte, como aconteceu já em 2022, o fato de haver algumas outras candidaturas, mesmo que pegando pouquinhos votos, dado o caráter muito apertado da disputa entre os 2 principais candidatos, isso acaba empurrando a eleição para o segundo turno. A gente não sabe como vai acontecer nessa. Se muitos desses, hoje indecisos ou dispostos a não votar, de um lado, ficarem onde estão, isso aumenta a chance de segundo turno, sobretudo se a gente tiver, portanto, esses votos transformados em votos não válidos, gente que anula o voto, gente que vota em branco, né? E aí, claro, tem que avaliar também qual é o comparecimento. Se o eleitor do Lula vai votar e comparecer, e aí sim ele tem uma proporção de votos que supera mais da metade dos votos válidos na eleição, isso pode gerar uma vitória em primeiro turno, mas se esse eleitorado acabar migrando para outras candidaturas, como a do Caiado, não sei se a do Zema vai ou não acontecer, eventualmente a candidatura do Zema, até do Renan Santos, se isso se concretizar, aí diminui muito a chance de uma vitória, né, no primeiro turno. Mas supondo que o Flávio fique nessa situação erodida na qual ele se encontra hoje, né, bem abaixo do Lula, e os outros não cresçam, aí sim, né, você tem essa possibilidade. E a gente tem, historicamente acompanhado, eleições no Brasil, e isso ocorre também em outras democracias do mundo, até numa entrevista que concedeu lá o Felipe Nunes na Quest, ele fala de um estudo que mostra como isso ocorre em várias outras democracias ao longo de várias eleições. Existe sempre uma tendência da aprovação do governo, daquele que ocupa o cargo, né, do chamado incumbente, dessa avaliação melhorar quanto mais se chega perto da eleição, porque as pessoas prestam mais atenção, o governo faz propaganda daquilo que realizou, né, esse candidato tem ali possibilidade de mostrar a que veio e melhora a sua avaliação. Isso aconteceu com a Dilma, isso aconteceu até com o Bolsonaro, sim. Ou seja, várias candidaturas já tiveram esse efeito. E, portanto, se o Lula continuar a ter essa melhora que começou a acontecer agora, se ela se mantiver pelos próximos meses, o que eu acho bem provável que aconteça, por conta desse histórico, dessa tendência que é muito frequente, aí volta a aumentar. Mas, claro, supondo que esse eleitorado que se desalentou com a candidatura do Flávio continue desalentado. E aí, ou não vai votar, ou se for votar, vota em branco ou nulo. Aí sim, mas se ele migrar para outras candidaturas, aí é difícil. E claro, não estou nem supondo aqui, no caso do eleitorado de direita, votar no Lula. O eleitorado ali intermediário, né, aqueles chamados independentes na pesquisa da Quest, que são eleitores mais centristas, vamos dizer assim, esses podem eventualmente oscilar para um lado e para o outro. Mas nesses aí o que aconteceu foi o crescimento do Lula mais do que o crescimento propriamente dos indecisos e do voto Lula em branco, que até aumentou um pouquinho, mas menos do que o que migrou para o Lula. Perfeito. Professor, eu vou aproveitar que a gente está falando de pesquisa aqui para trazer uma informação de que a pré-campanha do Flávio Bolsonaro voltou a acionar o TSE, né, para contestar uma pesquisa de intenção de voto da Atlas Intel de novo. Um levantamento que foi divulgado agora, no dia 1º de julho, mostrando o presidente Lula em vantagem.
num segundo turno, num eventual segundo turno, né, na disputa pela presidência. E o que o PL está alegando, né? Que o Instituto não apresentou os documentos exigidos pela legislação eleitoral e pedindo que a pesquisa seja considerada irregular, além de aplicação de multas. A Atlas diz que toda a documentação foi enviada dentro do prazo, mas está atribuindo um problema, uma falha no sistema do próprio TSE. E essa é a segunda que foi apresentada, né? A segunda ação do PL contra pesquisas da Atlas teve aquela em que o partido estava questionando um levantamento que o Instituto, segundo o Partido Liberal, tá? O partido do Valdemar Costa Neto, que o Instituto estava induzindo os entrevistados quando reproduziam um áudio da conversa entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, né? Logo que o escândalo veio à tona com reportagem do Intercept Brasil. E aí, em junho, o presidente do TSE, o ministro Castro Nunes Marques, concedeu uma liminar suspendendo essa pesquisa. Esse processo ele foi encaminhado ao plenário, mas o julgamento acabou suspenso depois de um pedido de vista. Então, a gente está assim, né, nessa situação quase que de instabilidade em relação ao TSE, enfim. Fica uma sensação muito ruim, né, professor, depois dessa primeira pesquisa da Atlas, enfim, que é um instituto consagrado, que a gente acompanha há tantos anos, né? Fica parecendo uma implicância especial pelo fato daquela anterior, né? Na anterior, eles reclamaram do fato de terem inserido, lembra, o áudio do Dark Horse lá, mas inseriram, o dono do Instituto, o diretor, explicou que inseriram depois das perguntas eleitorais. E que você não podia voltar nas perguntas anteriores para mudar o que você já tinha colocado, né? Mas a campanha não gostou, o Cássio Nunes mandou tirar. Agora parece uma implicância porque faltou um documento. Mas, sim, qual é o efeito que isso pode ter, né? É uma tentativa de desacreditar a pesquisa, Cláudio? Eu acredito que sim, acho que tem a implicância e tem o fato de que a pesquisa para o Flávio Bolsonaro nesse momento é notícia ruim, né? E sendo notícia ruim, ele quer tirar da frente, mas o que ele consegue com isso, né, e é de uma estupidez sem tamanho, é muito mais chamar a atenção para a pesquisa e para os resultados da pesquisa. Eu mesmo estou curioso de ir lá olhar. Quieto. Eu mesmo estou curioso de olhar agora. Exato. Exato, as pessoas vão começar a olhar, né? Vai ter aquela brincadeira, né? Falar, não passe adiante essa pesquisa porque ela está sob júdice, né? E a pessoa passa. Né? Então é isso que vai acabar acontecendo. Ou seja, assim na realidade uma. Exato, é uma ideia completamente sem sentido, né? Não faz, né, nenhum sentido agir dessa maneira, né? Na realidade, a tendência mesmo é que as pessoas queiram até se informar mais do que se informariam em outros contextos. Né? Concordo. Será, Rodrigo, você usou uma expressão boa agora há pouco, né? Que o Flávio Bolsonaro, ele viu a casca de banana lá do outro lado da rua, foi atravessar para escorregar. Será que a pré-campanha dele, mais uma vez, né, não está fazendo isso? Mais um caso. Aliás, eu queria relembrar que eu acho que ontem eu falei um pouco, mas só para dividir aqui com o Cláudio Couto, que não estava ontem com a gente, o episódio da carta também para mim chama muita atenção, em que ele sai e vai visitar o pai, consegue sair com uma carta que ele precisava de um fato, do pai apoiando. Aí ele fez questão dele ler a carta na live. Se ele não lesse, se a carta circulasse por um terceiro, cumpriria quase o mesmo papel e não teria risco para ele. Mas agora, eu não sei o que o Cláudio Couto imagina disso, né? O Jair Bolsonaro, no passado, ficou inelegível por cometer um erro grave durante a campanha, um crime eleitoral, entendeu o TSE. Se esse fato da carta virar um entendimento aquele parecido... com os embaixadores, né? Você está pensando? Isso, aquele que ele convoca os embaixadores para uma coletiva, portanto o TSE entendeu que ele usou a máquina do governo para fazer campanha, e não pode, né? Nesse caso, o Flávio pode ser acusado de fazer campanha fora da época, porque ele leu um pedido de voto do pai para ele, disse, eu sou o porta-voz, eu sou o candidato, está tudo escrito ali. E ele mesmo leu. Se tivesse consultado um advogado, por isso, né, Gabi, que você falou da coisa de escorregar na cara. Se tivesse consultado um advogado... Parece que ele é, né, advogado? É verdade. Ele consultou ele mesmo. Ainda, foi esse o problema. O Flávio Bolsonaro consultou ele mesmo e escorregou. Não é qualquer advogado que você deve consultar. Consulte um bom advogado. É isso, Cláudio. Boa. Ele consultou, não precisou. Ele consultou ele mesmo e se deu mal nesse caso. Mas aqui também, da pesquisa, é outra casca de banana. É uma atrás da outra. O professor, eu quero ainda trazer uma outra notícia, né? A gente estava falando aqui da família Bolsonaro, mas olhando para os Estados Unidos, aliás, hoje uma série de absurdos que a gente está trazendo diretamente lá dos Estados Unidos, né?
Mas tem a ver com a gente, de novo, porque o governo brasileiro decidiu não enviar representantes para a cúpula que foi organizada pelo secretário de Estado do Donald Trump, o Marco Rubio, contra movimentos antifascistas e grupos de esquerda. É uma reportagem que está na coluna do nosso Jamil Chad, você pode conferir completa lá no site do ICL Notícias. Mas como é que é essa história, né? O governo Trump classifica esses grupos como promotores de terrorismo político. É uma reunião realizada em Washington que reúne cerca de 60 países convidados, mas o Brasil optou por ficar de fora. E aí, segundo o Itamaraty, a justificativa é que a proposta da cúpula não atende à visão brasileira de combate ao terrorismo por direcionar os esforços exclusivamente contra grupos ligados à esquerda. Então, essa iniciativa está integrando aquela nova estratégia, né, de segurança do governo Donald Trump, que passou a tratar o movimento Antifa como uma das principais ameaças à segurança nacional. A Casa Branca está estudando classificar o movimento como organização terrorista internacional, olha só. Então, isso ampliaria investigação sobre financiadores, apoiadores do grupo, segundo a Casa Branca, né? E o Rubio afirmou que os Estados Unidos pretendem desmontar essas organizações tijolo por tijolo. Foi essa a justificativa que o Rubio usou para falar dessa história, professor. Agora, enfim, é mais uma, vamos dizer assim, uma ofensiva do Donald Trump, né, contra os grupos de esquerda, enfim, nesse caso, antifas, né, que é algo... E é um nome genérico, né, que se dá ao movimento. Não é que existe um movimento... Uma organização, né? Que tem células, assim... São movimentos que existem em vários países do mundo, né? Ele dá a impressão de que é uma rede organizadíssima, assim, que precisa ser combatido, que já seria grave, mas além de tudo, isso aqui me parece que é uma falsificação da realidade. Mas é grave de qualquer maneira, né? É normal que fascistas e assemelhados não gostem de antifascistas, né? Acho que a gente poderia imaginar algo disso. E acho que é disso que se trata, né? Na realidade, o Rubio, sobretudo no que se refere à América Latina, né, ele está numa cruzada contra qualquer coisa que não for absolutamente alinhada à posição americana atual, né? A esse governo trumpista de ultradireita, né, que está perpetrando barbaridades lá e alhures. Então, é nesse contexto que se organiza uma cúpula como essa, né? Na verdade, uma coisa que talvez fizesse mais sentido como uma CEPAC, né? Mas que é organizada como, né, um fórum de governos. Então, acho que é assim que essa coisa pode ser compreendida e ser lida. E, claro, né, não faz o menor sentido para o governo brasileiro ou para qualquer governo democrático, de fato, participar de algo assim, né? É algo patético, inclusive, você ter uma cúpula dessa natureza. Patético, mas ao mesmo tempo muito perigoso, né? Porque mostra esse caráter autoritário do atual governo americano, né? E do secretário de Estado, né? Que não à toa, né? Até para fazer menção ao tarifaço e tratar do caso do Brasil, falou aquela bobagem, né? De que o governo brasileiro não estava de boa fé negociando, que o presidente estava preocupado com o seu ego e não com resolver. Ora, o que eles entendem como boa-fé, nesse caso, e é preciso qualificar o que eles entendem por isso, na verdade, se curvar aos desejos americanos e pronto. Né? É submissão completa. E chamou a atenção que o próprio Flávio Bolsonaro, quando resolveu aqui criticar o Lula pelo tarifaço, repetiu literalmente as palavras do tweet do Marco Rubio. Ou seja, não negociou de boa-fé. Parece um jogo combinado, se é que não é. Né? E se não é um jogo combinado exatamente, macaquice, né? Quer dizer, está imitando o outro, está falando exatamente o que o outro disse, porque não tem autonomia nenhuma, joga na lógica da submissão. Mas é esse o governo americano que, por isso mesmo, se articula com a ultradireita em outros lugares e, no caso brasileiro, né, sobretudo com o bolsonarismo, que é o grupo hegemônico, né, nesse campo da ultradireita. Não é o único, mas é claramente o grupo hegemônico. Com certeza, professor. Acho que essa explicação é perfeita. Como disse o Rodrigo, é um grupo descentralizado, né? Enfim, são ativistas. Sim. Os mais contra variados. Racismo, contra nazismo, né? Isso diz mais sobre o governo Donald Trump do que qualquer outra coisa, né? Enfim. Sem dúvida. Professor, diga. Não, só ia dizer que ele não vai proibir os Proud Boys, que são aqueles movimentos de extrema-direita, não vai proibir os defensores do nacionalismo, do orgulho branco lá dos Estados Unidos, que são fascistas, que foram agora no 4 de julho com o rosto coberto. Isso não é problema. Grupo de supremacia branca, supremacia tudo branca. Bem, né? Aí tudo bem. Aí tudo bem para eles. É isso.
Professor, Mas ser obrigado. antifascista aí é um perigo. Esse é o perigo para o governo Donald Trump, né, professor? Obrigada e até uma próxima, espero que muito em breve. Obrigado, Cláudio. Um abração. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Sabe o que eu ia dizer aqui, Rodrigo? Para a gente ver o resultado da nossa enquete, que foi o assunto principal de hoje. Tarifaço? Lá no Papo Legal, a gente vai trazer aqui para quem está nos acompanhando. Vamos colocar na tela, gente, acompanhar juntos esse resultado, o que vocês votaram na nossa enquete de hoje. Flávio Bolsonaro vai perder votos por causa do tarifaço? Sim, ele foi culpado e todo mundo já sabe, 69%. Olha, eu acho que isso vai ser um estrago, Gabi. Uma bomba relógio, né? É uma bomba relógio, porque se a pesquisa Quest já mostrou abrindo essa boca do jacaré antes do tarifaço, imagina agora. Vai ser uma surra, a turma já está achando que a culpa é dele, vai aprofundar isso. Eu concordo com você e acho que até vai piorar, viu, Rodrigo? Porque na pergunta da Quest você concorda com o presidente Lula? Eu imagino que quem é anti-PT, anti-Lula, já não vai concordar. Agora, se você pergunta se o Flávio, eu estou curiosa para ver a partir de agora as pesquisas. Né? Precisaria ter uma pergunta mais assim, que é mais neutra, né? Quem você acha que foi o responsável pelo tarifaço? Isso. Né? Lula ou Flávio? Aí acho que é uma pergunta que vai mostrar melhor isso. Vamos acompanhar nos próximos dias, porque eu acho que esse cenário vai se desenhar muito melhor também, né? Porque está muito recente ainda. A gente vai seguir acompanhando, claro. Vamos trazer aqui, a gente já trouxe o resultado da nossa enquete, mas também quem estará amanhã na sala do Papo Legal com a redação do ICL. Opa, sabe quem? O nosso Juca Kfouri. Juca Kfouri, 12:30. O pessoal vai querer saber dele o que ele espera para a final, né? Espanha e Argentina no domingo, né? Já fica a primeira pergunta. É a primeira, Juca, que vai dar Espanha ou Argentina. Eu estou curioso, será que os brasileiros estão torcendo mais para a Espanha ou para a Argentina? Eu estou achando que mais para a Espanha, né? Eu acho, né? Tem essa implicância com a Argentina no futebol. Tem aquele lado que diz, não, Latinoamérica. Mas eu acho que é minoria. No futebol é minoria isso, porque o brasileiro vai ficar de olho. Pô, a Argentina vai ganhar o 4º título. Aí vai chegar muito pertinho da gente. Não é bom, não. É verdade. Melhor torcer para a Espanha. Tá meio perigoso. Eu gosto muito da Argentina e do povo argentino, mas no futebol eu acho que eu vou torcer para a Espanha no domingo. Vai ser ruim porque o time da Argentina é um negócio impressionante. Né? Tá impressionante. Vou agradecer a nossa audiência também. Valdir Cunha, Josivaldo Bispo, Camila Guerra, Ana Lopes, Eduardo Silva, todos que participaram aqui, que fizeram este programa junto com a gente. É você também, né, Rodrigo, que fez companhia hoje no programa todo. Até o final da semana que vem vai ficar aqui junto comigo, enquanto Chico Sá está de férias. É uma responsa, né? Sentar nessa cadeira aqui, que é do Chico Sá. Aliás, um beijo pro Chico Sá, que eu espero já esteja curtindo um descanso na Serra, para onde ele falou que foi descansar. Curtir um friozinho. É isso aí. Vamos nessa, então. Boa noite a todos. Amanhã estaremos de volta aqui. Valeu, gente. Até amanhã. Lula e Flávio Bolsonaro. A história de Lula as pessoas conhecem bem. Já foi presidente da República várias vezes, já foi candidato mais vezes ainda, já foi investigado, foi preso, solto, teve toda a sua condenação anulada, tem suas virtudes e seus defeitos, e as pessoas com tanta informação desenvolveram uma opinião a respeito dele. E Flávio Bolsonaro? Qual é a história de Flávio Bolsonaro? Quase ninguém sabe. Já ouviram falar dos casos de rachadinha, da loja de chocolate, etc. Mas será que a história de Flávio Bolsonaro é só essa? Será que ele é o herdeiro moderado de Jair Bolsonaro? O Bolsonaro light? Ou será que tem muito mais coisa nessa história? Numa investigação inédita feita pelo ICL, as pessoas que fizeram parte do núcleo político e do núcleo de poder do bolsonarismo finalmente resolveram falar. E o que vocês vão ouvir no documentário que o ICL vai exibir dia 23 de julho, às 8 horas da noite, é escabroso, horrível, assustador. Aliás, vocês vão ouvir e decidam vocês mesmos. A única coisa que não podemos é saber a história verdadeira de uma das pessoas que disputam o poder máximo desse país. Se você quiser assistir esse documentário exclusivo do ICL, clique no link aqui embaixo, adquira o seu ingresso gratuitamente e participe com a gente desse momento.